Bom, eu acho que a gente pode começar enquanto o pessoal vai entrando, né? Para a gente Ótimo. respeitar o horário. Bom, eu queria agradecer, primeiramente, ao professor César. Obrigada por toda a atenção, pelas respostas, por tudo, por ser tão solícito. Obrigada de verdade. O professor César é fisioterapeuta, tem mestrado e doutorado pela Universidade de Brasília e trabalha como professor e pesquisador na Universidade de Brasília atualmente, né? E extremamente acessível, uma pessoa que a gente pode conversar a qualquer momento e uma pessoa com know-how. Eu acho que, como sempre esteve dos dois lados, né, sempre trabalhou tanto com pacientes do SUS ou pacientes do serviço privado, eu acho que ele pode ter uma visão muito mais ampla em relação a essa questão que a gente se propôs a discutir um pouquinho hoje, bater um papo, na verdade, né, doutor César? Uma coisa mais, um papo mais informal, mas eu acho que vai ser bem bacana. O senhor quer falar algo? Quero, primeiramente, muito boa noite a todo mundo, não é? Em segundo lugar, eu quero agradecer à doutora Poliana, que gentilmente me convidou para batermos um papo na noite de hoje, não é? E ela disse que eu sou solícito, mas ela é assim, uma doutora super educada, não é? Com toda a paciência. E, enfim, muito obrigado, viu, doutora Poliana, pelo seu convite, pela sua paciência, pela sua ajuda, enfim, na condução para que a gente pudesse conversar essa noite. E sim, eu vou aproveitar o seu gancho, Poliana, para dizer que eu estive, então, já que você falou nos dois lados, eu quero dizer que eu estive nos três lados, se é que eu posso dizer isso, porque como você já me apresentou aí, não é? Eu fiz a minha carreira acadêmica juntamente com a minha carreira clínica, não é? Então, eu sempre, ao longo de toda a minha formação, já são 25 anos, aí eu sempre fiz a parte acadêmica e a parte clínica ao mesmo tempo. Nunca fiz só uma. E na parte clínica, né, como você disse, eu sempre atendi ao SUS e também a doentes da iniciativa privada. Então, tenho vivência, sim, nesses três lados, se é que eu posso, em alguma hora, te falar isso. Mas, enfim. É isso. Bom, professor, o tema que a gente tinha proposto a discutir hoje é a questão da acessibilidade, ou falar em dificuldade de acesso, na verdade, a programas de reabilitação cardiovascular no Brasil. E eu queria saber um pouquinho da visão do senhor, primeiramente em relação a o que o senhor vê de barreiras, assim, né? O porquê que haveria, se, na verdade, se há uma boa acessibilidade, que eu acho que é um pouco complicado a gente pensar em relação a isso, mas em relação às dificuldades, eu queria saber o que o senhor, como o senhor vê em relação tanto ao serviço público quanto ao serviço privado, o que o senhor acha em relação a isso? Excelente pergunta sua, não é? Excelente pergunta. E bom, a causa, ela é multifatorial, tanto no serviço privado quanto no serviço público. Cada um com a sua própria característica, não é? No serviço público a gente encontra umas dificuldades que não tem no serviço privado características que não tem no público. Mas eu listaria, eu acho que como primeiro ponto, que a gente, por incrível que pareça, né, neste ano de 2022, com todas as evidências científicas que falam a favor, né, dos benefícios de programas de reabilitação como um todo, sobretudo reabilitação cardiopulmonar, reabilitação cardíaca, pulmonar, enfim, o conhecimento das pessoas acerca disso, ou o entendimento das pessoas acerca disso, é muito pequeno ainda, não é? E quando eu falo das pessoas, doutora Poliana, eu estou falando tanto dos profissionais não fisioterapeutas, não é? Enfermeiros, médicos, e assim por diante, e dos próprios pacientes, não é? Então, eu vou te dar dois exemplos que corroboram essa minha impressão. Não é? No serviço público, não é? No hospital público onde eu trabalho, lá tem uma residência em pneumologia. E
né, a pneumologia sempre incluiu fisioterapeutas na discussão da pneumologia. Então, via de regra, várias vezes por ano, nós da fisioterapia íamos à reunião clínica da pneumologia dizer acerca do programa de reabilitação pulmonar. Guarda isso. E aí, num determinado ano, uma médica a pneumologia, então, passou a fazer com que o residente em pneumologia passasse no programa de reabilitação pulmonar. Veja, foi só a partir daí que os médicos residentes, né, na sua grande maioria, passaram a é isso que é reabilitação? Mas é chocante, porque daí para trás, como eu te disse, em várias reuniões a gente falava acerca de reabilitação pulmonar. E parecia que era um tema que entrava por um ouvido e saía por outro. Então, a falta, eu acho que do conhecimento e também do convencimento do profissional não fisioterapeuta, né, da importância dos programas de reabilitação, eu acho que a gente ainda precisa martelar mais, muito embora, de novo, haja evidência científica disso. Ter evidência científica não significa dizer que está incorporado na prática de todo mundo. São coisas distintas, não é? E do ponto de vista do paciente, eu também recebo no meu serviço privado, e também ouvia muito isso no serviço público, assim, putz, fisioterapia cardiopulmonar, cardiovascular, é a primeira vez que eu ouço isso, quer dizer, as pessoas associavam muito, e ainda associam, infelizmente, né, a fisioterapia a danos e a reabilitação traumato-ortopédica, como se nós tivéssemos somente este foco e esse plano de atuação. Então, eu penso que a falta do conhecimento e a falta de nós martelarmos, nós profissionais da fisioterapia, a importância, né, deste tratamento, no tratamento do indivíduo, é uma grande barreira, tá bem? É uma grande barreira. Agora, há barreiras políticas, há barreiras financeiras nos dois lados, não é? Eu acho que o sistema, tanto o SUS, né, quanto o sistema privado, ele é muito centrado no médico ainda, e isso, em algum grau, nos atrapalha, porque, né, se o doutor médico não nos indica, quer dizer, o doente simplesmente não aparece, ele não vai por si só procurar um programa de reabilitação, não é? Então, há várias barreiras aí. Penso, eu, então, né, para não me alongar muito em cada uma delas, que a barreira do conhecimento e a barreira cultural é a maior barreira que a gente precisa ultrapassar. Ou seja, é preciso que a gente diga para todos os profissionais e para os pacientes o que é que este programa faz, qual é a sua indicação e quais são os seus benefícios, tá bem? Mas, de novo, entram várias outras preocupações, vários outros pontos que atrapalham ou não deixam que a gente deslanche, né, em termos de quantidade de programas, acessíveis à população, em qualquer um dos planos, tá? Seja privado, seja público. Não sei se respondi a sua pergunta. Mas há vários, como o pagamento, ressarcimento é um problema, não é? Enfim, nos dois lados é a mesma coisa, não é? O que o SUS paga para um hospital por atendimento de reabilitação é um valor tão baixo que talvez se desencoraje. Quando você vai para o plano privado, os planos de saúde, é muito estranho isso, eles colocam uma barreira muito grande para pagar ou para ressarcir os pacientes de um programa desse. E veja, é a terapêutica medicamentosa mais barata que vai impedir ou vai minimizar o custo, né, desse plano de saúde lá na frente para cada programa, para cada indivíduo que vai para um programa desse tipo. Então, há muita coisa a ser vencida ainda, mas eu acho que culturalmente é a barreira maior que a gente precisa ainda ultrapassar, não é? Para que a gente diga, então, de novo, qual é a nossa importância e para que a reabilitação, doutora Poliana, não seja a última porta, o último recurso. Quer dizer, você já passou por tudo, agora tu vai ali para a fisioterapia e vamos ver o que a turma lá resolve. Não pode ser assim, não é? Não pode ser assim. A gente não podemos ser a última esperança, nem a última porta que o indivíduo vai entrar, não.
Enfim, existe muita evidência acerca do contrário disso, né? A gente precisa dizer isso. E eu acho que nós, como profissionais da fisioterapia, aí já como, né, chamando a nossa responsabilidade, eu acho que falta muito a gente dizer para a população o que é que a gente faz e quais são os benefícios de programas desse tipo. De novo, tanto no privado quanto no público. Com certeza, professor. Acho que isso realmente é o que mais impacta. Hoje em dia a gente começou a prestar um pouco mais de atenção em relação à alta nos nossos pacientes em ambiente hospitalar, coisa que a gente não observava tanto, né? A gente iniciava uma reabilitação intra-hospitalar e esse paciente tinha o atendimento garantido, porque era intra-hospitalar, mas no momento da alta hospitalar, a gente não repassava isso ao paciente, a gente não conscientizava o paciente disso, e tampouco tinha um fluxo para encaminhamento desse paciente, né? Porque a gente não encontrava exatamente essas barreiras, a gente não tem para onde encaminhar esse paciente, e esse paciente não sabe da importância de se continuar a fazer o que foi iniciado dentro do ambiente hospitalar. Exatamente, olha, corroborando com a sua fala, quando a gente pensa em SUS, e aí eu estou me restringindo a Brasília também, porque é a realidade que eu conheço, não conheço as outras, então eu vou ficar calado. Mas em Brasília, não é, corroborando com o que você... Posso chamá-la de você, inclusive? Então, tá. Corroborando com o que você disse, de fato, a gente tem tão poucos programas nos hospitais públicos que fica até difícil você falar assim, olha, procure o hospital A, B, C, D, E ou F. Esse é um problema. E o outro problema, eu não compreendo isso não da burocracia, que é o seguinte, o sujeito vem com uma prescrição, né, de reabilitação, sei lá, do Hospital do Paranoá, encaminhado para o hospital de base, não vão aceitar, porque o encaminhamento não é do base. Quer dizer, é muito doido, mas enfim, então essa é uma barreira muito grande. Agora, no privado, eu acho que a coisa ainda vai para o outro lado, porque na rede privada a quantidade de programas de reabilitação é maior. Mas quando o paciente vai de alta, no máximo, olha que coisa estranha, né? No máximo, quem dá alta, quer dizer, é o doutor médico, o fisioterapeuta participando muito pouco deste processo, e o doutor médico, quando diz, ele diz assim, olha, agora você precisa procurar uma fisioterapia, digamos. Pô, entre procurar uma fisioterapia, essa indicação, a indicação de, olha, você precisa procurar um serviço especializado, assim, sabe? A distância é muito grande. Ou, na pior das hipóteses, então você vai para casa com a prescrição de um serviço de home care. E fica por isso. Então, corroboro e concordo plenamente. Quer dizer, o hiato que existe entre o atendimento intra-hospitalar e o segmento fora do hospital ainda está muito etéreo aqui. A gente não conseguiu materializar e dizer bem direitinho para os pacientes quem procurar, o que procurar. Né? E quando eu me refiro a quem procurar, não me refiro a dizer que você tem que ir para o serviço A, B, C, D ou F, mas dizer para ele melhor, você precisa continuar o seu tratamento, a sua reabilitação, que significa continuar neste caminho aqui. Procure serviços na rede hospitalar, a pública, esses tem aqui. Na rede privada, veja no seu plano de saúde, ou sei lá, alguma coisa. Mas esse caminho, né, eu concordo, tá muito, o hiato é muito grande. Os pacientes saem sem informação nenhuma. E, de novo, nos dois planos, não é, privado e público, a falta de informação dos pacientes é absurdamente grande. E aí eu acho que nós, né, como fisioterapeutas, precisamos assumir esse papel e planejar a alta do indivíduo, você me entende? A alta não pode ser puramente clínica, quer dizer, ela pode ser clínica, mas eu preciso dizer para o paciente, olha, você precisa continuar o seu programa, assim, sabe? E não simplesmente saiu do hospital, pronto, já atendi, já ajudei, pronto. Não, a gente precisa continuar ajudando, né? Concordo plenamente. A gente ainda está pecando muito nisso. Né? Muito nisso. O segmento pós-alta continua muito falho, muito fraco, eu penso. E aí, N causas para isso. Né? Doutora, não estou lhe ouvindo. Não sei se o seu microfone está cortado. Aí, pronto.
Agora, obrigado. Caso Agora sim. alguém, caso alguém tenha alguma pergunta, além das perguntas que eu estou realizando, pode escrever aqui no chat na lateral que eu vou ler para o Dr. César para a gente conversar sobre. Doutor, então, assim, pensando nessa questão, uma sugestão, assim, que na verdade a gente está tentando implementar no nosso hospital, seria, na verdade, um fluxo, né? A tentativa de conseguir um fluxo para esse paciente, para que ele tenha uma continuidade de tratamento e principalmente para a gente impactar ou ver se realmente há impacto em relação à reinternação hospitalar desses pacientes cardiopatas, que acontecem muito frequente, né? E a gente sabe que, realmente, se a gente tivesse uma continuidade daquele tratamento, logo após a alta hospitalar, talvez esse paciente não internasse com tantas exacerbações, assim, né? Olha, e isso é um troço, um aspecto muito importante, doutora Poliana. E se a senhora, chamá-la de senhora é um pouco estranho, me permita chamá-la de você de novo. Né? Se você me permite, eu queria alargar um pouco a discussão nisso. Não é? Há um dado muito interessante publicado no England Journal of Medicine, tem uns 5 anos isso, depois posso ir atrás com precisão da referência, que diz o seguinte: no primeiro ano de pós-alta, 60% aproximadamente das causas de reinternação não estão associadas com a causa primária da internação. Então, veja, imagine que a causa primária foi uma descompensação cardíaca, ok? No primeiro ano, 60% desses pacientes vão ser reinternados por outra causa que não a cardíaca. O que eu estou querendo dizer com isso? Que no hospital, trata-se da parte cardíaca dele, neste exemplo, mas tantas outras coisas acontecem. Efeito da imobilidade, medicamento que não deveria receber, prescrição errada, falta de fisioterapia, tanta coisa que acontece, que esse sujeito sai de casa tendo o seu problema primário resolvido, mas no hospital ele adquiriu uns outros 2 ou 3 ou 4, que é o que faz ele retornar. Então, veja, e aí eu concordo, quer dizer, se a gente, então, tem um programa de reabilitação cardíaca que consegue mandar esse indivíduo ser treinado extra-hospitalar, e mais que isso, a gente presta atenção nas outras causas, no que ele adquiriu no hospital por causa da internação, não tenho dúvida, se a gente tratar essa turma direitinho, a taxa de internação cai absurdamente. Mas ainda não nos preocupamos com isso. Infelizmente, eu não sei agora, do ponto de vista do privado, como é que o plano de saúde não está preocupado. Porque na primeira chance que ele tem de não pagar o atendimento não médico, ele não paga. Quando, na verdade, é o que vai defender o doente de uma reinternação. Quanto custa uma reinternação? O plano de saúde sabe disso. Não é? Então, e aí volta ao meu ponto primário para dizer o seguinte, olha, esse problema e essa solução está nas nossas mãos como fisioterapeutas. A gente tem um poder de fogo de mudar o curso dessa história. Mas a gente precisa precificar isso e fazer acontecer. Dizer, olha, somos peças fundamentais. Porque a gente, além de poupar dinheiro, a gente vai aumentar em muito a qualidade de vida do indivíduo. Não é? Seja depois de uma internação, seja por um programa de reabilitação, ou antes da internação e assim por diante. É isso mesmo. É exatamente isso. E a falta de continuidade, ela vai tornando o indivíduo cada vez mais frágil. E quanto mais frágil ele for, mais suscetível a todos os desfechos ruins ele está. Então, criar um fluxo, né? Olha, esse paciente internou, fez assim, 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 o caminho é para cá. É de fundamental importância e precisa ser implementado com velocidade. E aí, né, de novo, falta a gente dizer para as pessoas da importância disso, e um convencimento não só técnico, mas também político, para que essa política possa acontecer, não é? Tal como uma política de saúde pública. E, de novo, não como a última porta. Não tem mais para onde mandar, meu amigo, agora tu vai ali. Não, não é bem assim. Essa ideia mudou tem muito tempo. Professor, com relação à iniciativa privada, que eu sei que o senhor atua atualmente,
o que a gente poderia, assim, pensar em relação à captação desse paciente? Como é que a gente conseguiria uma maior captação desse paciente? E, principalmente, como é que a gente conseguiria a manutenção desse paciente dentro de um programa de reabilitação cardiovascular? O que a gente poderia fazer para que esse paciente não abandone o programa e para que a gente tenha sempre o fluxo permanente desses pacientes? Porque a gente sabe, assim, que realmente a iniciativa privada, a gente depende diretamente de encaminhamento, isso não há como fugir, né, na maioria das vezes, apesar de que seríamos uma porta de entrada, a gente sabe que a gente depende de profissionais médicos, muitas vezes, para esse encaminhamento. Então, assim, na visão do senhor, o que o senhor utiliza para melhor aderência desse paciente e captação desse paciente inicialmente? Pô, muito boa a sua pergunta. Muito boa, assim, excelente, não é? Eu acho que o primeiro... eu vou falar aqui, mas não necessariamente nesta ordem seria a ordem de prioridade, porque tudo é prioritário, não é? Mas a coisa se passa, número 1, pelo convencimento do médico que atende o sujeito, porque ainda o primeiro atendimento é feito pelo médico, correto? E se esse médico não falar assim, você precisa necessariamente se submeter a um programa de reabilitação cardiovascular, o doente por ele mesmo, ele não vai, correto? Então, eu acho que o convencimento, não é, pessoal dos médicos é de fundamental importância. Sem isso, não vai, tá bem? Sem isso, não vai. Essa é a primeira, esse é um ponto fundamental. De novo, o médico, não é, ele tem muito poder sobre o paciente, muito poder. Então, é como se fosse um dogma, assim, né? Se o médico disse, o doente vai fazer ou não vai fazer. Se o médico falar que não pode comer pipoca, acabou. Ele não vai comer pipoca, entendeu? Se o médico falar que ele tem que chupar lollipop todo dia, ele vai fazer. Não é? Então, de novo, o convencimento do médico para que ele encaminhe o doente é importante. E esse ponto, deixa eu fazer um parêntese aqui, doutor, é o seguinte: o tratamento de doente crônico, não só do crônico, mas inclusive do crônico, que é o que a gente está conversando agora, ele é igual tratamento medicamentoso otimizado, tratamento de reabilitação física otimizado e reabilitação psíquica, se é que eu posso falar desse termo, não é? Me desculpe a ignorância do termo, mas o atendimento psiquiátrico e psíquico otimizado. É isso. Se faltar um desses três, o tratamento vai ficar capenga. Não é? Então é preciso que o médico, na minha opinião, se convença disso e convença o doente a ir a um programa de reabilitação. Essa é a primeira coisa. Ponto número 2. A gente não pode, eu acho, que ficar só na mão do médico. A gente precisa dizer para os pacientes a importância de um programa de reabilitação desse. Porque, de novo, se o paciente se sente, ou se ele entende que isso vai ajudar na saúde dele, e a gente começa a martelar isso de forma incessante, eu penso também que a gente vai convencer o doente a frequentar um programa de reabilitação. E aí eu vou fazer um segundo parênteses. Desde criança, doutora Poliana, desde criança eu ouço na televisão, na rádio, nos outdoors, agora no Zap, no Instagram, a seguinte frase: consulte o seu dentista regularmente. Quer dizer, é o dentista dizendo para a população qual é a importância dele. Você me entende? E eu acho que nós, da fisioterapia, neste ponto, nós falhamos absurdamente. A gente precisa dizer para a população também o que a gente faz e quais são os benefícios de um programa desse para os pacientes que têm doença cardíaca crônica. Não só, mas eles, né? Isso é importante. Ponto número 3, eu imagino, que é o seguinte: uma vez que o doente chega a um programa desse, a gente precisa, de fato, mudar o curso, a história da doença dele. Ou seja, uma vez que o doente vá ao programa de reabilitação, seja atendido por um colega da fisioterapia, este colega precisa fazer valer. O doente precisa melhorar. Porque se o doente não melhorar, não adianta qualquer outro esforço de fazer o doente chegar. Eu não sei se você já ouviu isso na sua vida, né, como fisioterapeuta, mas há 25 anos eu ouço
fiz tantas sessões de fisioterapia e não resolveu nada. Bom, considerando que isso é uma verdade na metade das vezes, é gravíssimo isso. Então, acho que, uma vez que o doente chega a um programa de reabilitação, a gente precisa, de fato, fazer o nosso trabalho para que o doente melhore, ele sinta melhora, e ele vai começar a compreender a partir de então que, opa, eu não posso ficar sem vir aqui, não, porque se eu ficar sem vir aqui, eu vou me dar mal. Que é um convencimento próprio. Eu posso fazer, vou falar isso da minha clínica, meu serviço privado, deixa eu fazer um outro parêntese. Eu achava, doutora Poliana, que quando eu recebesse os pacientes no programa, no meu serviço, eu teria dificuldade para angariar novos pacientes. É o que eu achava. Né? E eu achava que os pacientes fariam ali um programa formal de 3 meses, sumiriam, nunca mais apareciam. Trocando em miúdos, encurtando a longa história. Tem paciente que está lá hoje desde o início. O cara não vai embora. Eu já falei, meu amigo, você não quer dar um tempo de 1 mês, 3 semanas? Tira uma... Não posso não vir aqui. Ou seja, o sujeito troca tanto a qualidade de vida dele que ele começa a compreender que não dá para ele não frequentar. Você me entende? Então, eu penso que um terceiro ponto é, uma vez que o doente chegue ao serviço de reabilitação, ele precisa melhorar. Significa dizer, nós, fisioterapeutas, precisamos fazer acontecer. Não dá mais para a gente intervir e não dá em nada a nossa intervenção. Você me entende? E um quarto ponto, se é que eu posso falar isso, quando a gente for conversar com os planos de saúde, aí vai talvez na continuidade, a gente pode discutir dinheiro depois, se for o caso, mas já tocando nesse assunto, plano de saúde, doutora Poliana, entende uma coisa, o bolso. É isso que eles entendem. Se você, se qualquer um, né, não é você, mas enfim, se nós chegarmos lá para o plano de saúde e falar assim, olha, existe evidência científica no estudo controlado, randomizado, que diz que o gestor do plano de saúde vai falar, e daí? Isso me poupa quanto? Então, o que o plano de saúde entende não é P menor que 0,05. O que o plano de saúde entende é dinheiro. Então, se nós fizermos propostas para eles, né, que sejam boas para nós e para eles, a ponto de poupar-lhe dinheiro, aí sim, essa turma vai começar a pensar melhor em manter programas desses, diminuir a burocracia para que o paciente possa frequentar. Você me entende? Porque, veja, a cada 10 sessões, se o paciente tiver que pedir um relatório médico, burocraticamente é impossível manter um cara no programa, entendeu? E o paciente, ele paga o plano de saúde, ele precisa usar o plano. Então, a gente precisa convencer o plano via dinheiro que manter um doente num programa desse, como você bem disse anteriormente, se referindo ao SUS, mas vale para o privado, esse cara vai reinternar menos. Um programa de reabilitação por ano é muito mais barato que 7 dias de UTI, não tenha dúvida. Mas o plano, eu não sei por quê, não se convenceu desse argumento ainda. Talvez a gente precise fazer lobby mais forte. Então, penso em síntese desse raciocínio. Convencimento dos nossos colegas médicos. Eles precisam compreender que o tratamento otimizado se passa também pela reabilitação física. 2, dizer para esses pacientes, independentemente do médico, dizer para a sociedade qual é o nosso papel e qual o benefício a gente tem para trazer para esses pacientes. 3, uma vez que o doente chega a um programa de reabilitação, a gente precisa fazer valer. O doente tem que melhorar. Porque se ele não melhorar, ele não vai voltar lá. Não vai. Se for lá alisar o doente, não vai dar certo. E 4, convencimento, penso ao plano de saúde via argumentação de dinheiro, que é muito mais barato, não é? E prudente manter o doente desse em reabilitação do que deixá-lo só tomando medicamento, porque lá na frente ele vai se reinternar e vai custar uma fortuna para ele. Bom, dentre isso a gente pode começar um tantão de coisas, mas penso que essas 4 linhas são indispensáveis. Com certeza, concordo plenamente. E quando a gente pensa nesses aspectos, professor, a gente pensa na importância que a gente tem dos indicadores, né? Dos indicadores, principalmente quando a gente pensa a nível de SUS também.
a importância de se ter indicadores de reinternação, de se ter indicadores de qualidade de atendimento, se ter indicadores que também são realizados pós-alta hospitalar e quando esse paciente está inserido em programa de reabilitação. Então, a necessidade do SUS ele está em comunicação, né, coisa que não existe, né? A assistência hospitalar ela não se comunica com as demais assistências do SUS. Os profissionais não têm essa comunicação de como o paciente está nessa linha, e tampouco a gestão. Então, assim, isso fica perdido, né? A gente não tem esses números para poder comprovar, né, para poder exemplificar, inclusive para o SUS, o quanto isso seria otimizado em relação à questão financeira, por exemplo. O SUS, assim, doutora Poliana, eu penso que, assim, do ponto de vista, deixa eu raciocinar e falar de outro jeito, para ficar um pouco mais claro, né? O plano de saúde e o SUS, eles têm essa conta, eles sabem quanto custa, eles sabem. Mas a gente precisa vencer uma barreira, ainda que eu não sei qual é, e ainda estou procurando vencer essa barreira, para dizer para eles, não é? E não tenho a menor dúvida de que os indicadores são indispensáveis para esse convencimento, mas o convencimento do doente ele é maior do que muitas coisas. O convencimento do doente acontece, Poliana, quando a qualidade de vida dele melhora. Isso aí é melhor do que qualquer outro índice, de qualquer coisa. E aí eu estou fazendo aqui uma crítica à nossa classe, puxando a minha própria orelha. O doente tem que melhorar. O doente que tem espaço para melhorar, ele tem que melhorar. Você me entende? E aí a gente junta todos os índices, eu concordo plenamente, não é? E no SUS, especificamente, aí a gente acho que vai numa área um pouco mais difícil, porque envolve política. E aí é diferente do privado, porque o privado, se o gestor falar assim, se vai me poupar 20%, vamos fazer, e vai acontecer. No SUS não é bem assim. Tem política, tem ego, tem, sabe, tem o doutor que é o fulano de tal, tem outras coisas envolvidas que não só a questão técnica. Mas, de novo, eu acho que a gente tem que ir com todas as armas. Concordo com você, com os índices, todos os que a gente tiver, sem sombra de dúvida. A gente tem que ir no fronte político, porque sem a política também a gente não vai conseguir chegar lá e fazer o doente melhorar. Mudar o curso da história dele, melhorar a qualidade de vida dele. Se a gente não fizer isso, Poliana, eu acho que a gente ainda vai patinar, você me entende? E não vai deslanchar como gostaríamos que os programas deslanchassem. Né? A Michelle fez uma pergunta. Desculpa. Fez sim. Eu vou até ler para o senhor. Uhum. Ela perguntou se hoje o senhor atualmente trabalha com plano de saúde e se vale a pena trabalhar com plano de saúde. Michelle, eu não trabalho com plano de saúde, não é? E, assim, então, como eu não trabalho, eu não sei te dizer se vale a pena ou não. Pensando em programa de reabilitação cardiovascular, que é o tema da nossa conversa aqui. Agora, Michele, o que eu posso te dizer é que todas as conversas que eu tive com planos de saúde, porque eu fui atrás dele para credenciar o meu serviço, todas as conversas que eu tive com eles, os preços eram aviltantes, não é? E mais que isso, a burocracia era de tal tamanho que você precisa ter no seu serviço uma turma trabalhando só no faturamento para você. Senão você não vai conseguir fazer, entendeu? Então, eu penso que é uma matemática muito difícil de você conseguir manter o teu serviço funcionando, com os preços esses a que me refiro, não é? O serviço funcionando com muita qualidade, não é? E você vai ter que gastar um dinheiro interessante aí para manter um escritório de burocracia no seu serviço para lidar com o convênio, porque eles não têm piedade. Se eles decidirem que eles não vão pagar a conta, eles não pagam. E eles vão botar dificuldade para que você receba o seu dinheiro, não é? Então, é uma conversa muito interessante com eles, porém não muito fácil. Tem que fazer conta. Assim, eu não consegui, Michele, chegar num denominador comum, sobretudo no que tange a burocracia, para manter esses pacientes lá. Porque, de novo, se a cada 10 sessões o sujeito tiver que procurar um médico assistente para dar um papel para ele, que inviabiliza tudo, é impossível. Esse cara vai passar o ano inteiro fazendo reabilitação.
Não dá, entendeu? Então, eu já tentei negociar pacotes e tal, não funcionou bem. Então, assim, é o que eu consigo lhe dizer. E no meu serviço, não atendo por plano de saúde, só privado. Professor, e em relação ao atendimento privado, é totalmente possível na visão do senhor, então, a gente ter um fluxo de pacientes que seja adequado tanto para a gente, em questão de atendimento, quanto mesmo para a questão financeira, e em relação à manutenção desse paciente. Então, é possível isso para quem, assim, planeja ter um serviço de reabilitação totalmente vinculado ao serviço privado mesmo, e sem atendimento por plano de saúde. É super possível. Assim. O meu serviço sempre funcionou de forma privada, não é? E, e sempre funcionou para mim. É possível? É possível. Não é? Agora, a gente, depois que você assume o teu próprio serviço, você tem, vamos dividindo em dois grandes grupos, dois desafios, não é? O desafio técnico de fazer a reabilitação andar, não é? E o desafio da gestão, que é um outro universo para o qual nós, na graduação, não fomos treinados para isso. Então, você acaba que precisa procurar outras formações, outros treinamentos e tal. Mas é possível? É possível, sim. Não é fácil? Não, não é fácil, mas é possível. Sem sombra de dúvida, é possível, sim. E tem espaço para todo mundo, não é? Agora, de novo, como classe, a gente precisa alcançar os doentes, até para ele poder cobrar do doutor dele. E aí, doutor, tu não vai me mandar na reabilitação, não? Tô vendo aqui no Instagram, sei lá por onde eu tô vendo, que é tão bacana, e aí? Vou ficar de fora? Sei lá, alguma coisa assim, né? Mas é possível? Sim, é super possível. E é possível manter o fluxo do paciente? É. Agora, de novo, o que faz o paciente ficar no teu serviço, como qualquer outro serviço? Você tem que mudar a qualidade de vida dele. Ele tem que ser bem atendido. Né? Imagine que você vai levar o seu carro a uma oficina mecânica. Se o mecânico passa 3 dias com o teu carro lá e o barulho continua, você não vai voltar lá. Você não vai ficar feliz em pagá-lo. Mas se ele consegue arrumar o teu carro e porventura o teu carro quebre de novo, você vai voltar lá. É a mesma coisa, só que a gente está agora do outro lado do balcão. Então, o que é mais fundamental, eu penso, no serviço privado para manter o doente em reabilitação? Ele precisa sentir a melhora. Se ele não melhorar, ele não vai ficar. Claro que ser bem atendido, uma série de outras coisas, mas o fundamental é ele tem que melhorar. A saúde dele, a qualidade de vida dele tem que melhorar. Senão, ele não vai ficar. A Michelle acabou complementando a pergunta aqui. Ela perguntou em relação à precificação no serviço particular, os pacientes costumam aceitar bem o valor? Olha, Michele, sim e não. O que eu posso te falar? Sim e não. Mas, mais para sim do que para não, ok? Mais para sim do que para não. E, de novo, se ele sentir que ele de fato melhorou, a vida dele melhorou, ele vai se esforçar para te pagar. Você sai da lista do supérfluo, entende? O restaurante fica no supérfluo, não é? Viajar 4 vezes ao ano vira supérfluo. Essas coisas, e ele passa a te incluir na lista da prioridade. Então, no final das contas, se apertar para ele, não é? E de fato você mudou a vida dele, ele vai considerar ficar ali pagando o teu serviço. Não é? Mas, de novo, a gente tem que melhorar. A quantidade de pacientes que eu recebo, assim, provenientes de outros serviços, que as pessoas falam, cara, eu fiquei lá tanto tempo e nada aconteceu, é absurdamente grande. O que é muito triste, né? Então, peraí, você entende? Esse paciente não vai ficar lá do outro lado. Mas em termos de remuneração, sim, vai funcionar. E tem para todo jeito, tem de todo preço, tem de tudo. Como qualquer outro serviço. Vamos pensar em salão de beleza, por exemplo. Tem do preço mais baixo ao preço mais alto. As pessoas continuam frequentando? Sim. Hotel, tem de 1 estrela e de 5 estrelas. É a mesma coisa. Nós estamos conversando de serviço.
É possível, sim. Mas, de novo, insisto de novo nesse ponto, Poliana, porque parece brincadeira, o doente tem que melhorar. Senão ele não vai ficar. Uhum. Com certeza, eu acho que esse vai ser a principal lição em relação ao que a gente está discutindo hoje, que o resultado entregue ao nosso paciente é o principal, né? O que vai fazer com que ele divulgue o seu serviço, com que mais pessoas procurem o seu serviço e com que ele mantenha-se no serviço de reabilitação cardiorrespiratória ou cardiovascular. Não há outro caminho, assim, eu também não consigo enxergar outro caminho, tanto no serviço privado quanto no serviço público também. A gente sabe que a adesão no serviço público também é baixa. E a gente se pergunta, será que as dificuldades para que esse paciente chegue a esse serviço, será que vão ser vencidas em relação aos benefícios que eles vão ter? Muitas vezes não. A gente sabe que há uma dificuldade de acesso, de locomoção, de vários pacientes do SUS. E será que vale a vantagem de ele estar com você esse horário 3 vezes na semana, 4 vezes na semana? Isso é benéfico a ele? Se sim, com certeza ele voltará, a despeito das dificuldades que ele vai ter até chegar no seu serviço, entende? Então, eu acredito que exatamente corroborando essa sua fala, que eu concordo plenamente, doutora Poliana, meu serviço fica localizado na Asa Norte, só para dar uma dimensão geográfica. Eu tenho um paciente que vai de Taguatinga Sul todos os dias lá. É longe pra caramba, a gasolina caríssima. Eu entendo isso tudo. Não é barato, mas a pessoa vai, e vou te falar, está lá há 3 anos. Por quê? Porque essa pessoa compreendeu e sentiu na própria pele de que ela melhorou. O curso da história da doença dela mudou. A vida dela melhorou. E ela então não vai embora. Não é? Tem outros, por outro lado, que moram na Asa Norte, mas estou com preguiça de ir. Ok. Se você não adere ao tratamento por preguiça, esse lugar não é para você também. Mas o que eu quero dizer é, se você fizer valer e as pessoas estiverem interessadas em melhorar, elas vão ficar. Esse é o ponto. Esse é o ponto. É igual salão de beleza, vamos lá, você vai lá cortar o seu cabelo. Você pode receber champanhe, café, massagem. Se seu cabelo ficar mal cortado, cara, pode botar moete Chandon, é tudo. Você não volta lá, não. Até porque quem está pagando o espumante é você, né? Precificação. Exatamente isso. Professor, o Marcelo, na verdade, fez um comentário aqui em relação. Ele disse que está abrindo uma clínica de reabilitação cardiopulmonar na cidade que ele está, só que ele não vê projetos voltados para a inclusão dos pacientes do SUS dentro dessa clínica que ele pretende abrir. Então, a única opção que ele tem seria atendimento privado. O senhor tem alguma experiência de serviço de reabilitação mistos que atenda pacientes do SUS e pacientes do serviço privado ao mesmo tempo? E qual seria o caminho para que isso acontecesse? O meu faço isso, não é? Em algum grau. A conversa com o SUS é sempre uma conversa, sempre entre aspas, né? Uma conversa que precisa pensar, Marcelo, em chegar na pessoa certa e fazer a boa política. Não estou falando de politicagem rasa, nem ganhar favores aqui ou ali. Não é isso. Estou falando aqui, você precisa conversar com a pessoa certa para ela se convencer em encaminhar ao doente e você conseguir cobrar do SUS, que é uma tarefa muito árdua, não é facinha, não. Eu vou logo te dizendo. Mas é possível fazer? É. É possível fazer privado? É também. Não é? É também, não tenha dúvida. É fácil? Não. Mas é possível? Super possível. E estamos carentes de serviços, não é? Porque se você pensa, por exemplo, na quantidade doença crônica cardiovascular, ela é frequente na sociedade. A prevalência dessas doenças é muito grande. Quantos serviços tem em Brasília de reabilitação cardiovascular? Quer dizer, é muito simples. Quando eu penso em reabilitação pulmonar, o raciocínio é o mesmo. Quer dizer, quantas pessoas têm enfisema pulmonar em Brasília? Cara, pode abrir clínica, porque vai ter demanda. Agora, a gente precisa conseguir fazer com que a demanda chegue. Ok. Mas tem espaço? Tem. É possível? É. Não é? A Michelle perguntou aqui se acredita que a opção de reabilitação domiciliar pode aumentar a acessibilidade do paciente. Sem dúvida nenhuma. E aqui, Michelle, a gente entra numa outra seara interessante e difícil, né? A quantidade de pacientes que estão em atendimento domiciliar
que já poderiam estar numa clínica especializada é muito grande. Mas quem atende em domicílio não quer abrir mão, não é? Então a gente precisa repensar essa questão toda, não é? O próprio plano de saúde, ele já deve fazer essa conta, quer dizer, quanto ele paga de home care para pessoas que não precisam mais de atendimento em casa, que já poderiam estar em atendimento especializado fora, que custaria muito mais barato. Muito, muito. Então é uma seara difícil. Mas eu acredito que pode aumentar a acessibilidade, sim, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Com certeza. Até porque tem alguns pacientes, Michele, que, de fato, num primeiro momento, você não consegue atendê-lo no serviço especializado, seja ele no SUS ou privado. O atendimento vai ter que ser em casa. Mas o doente melhora a tal ponto que depois em casa já não rende mais. Ele vai ter que ir para um serviço especializado, na rede pública ou na privada. Não tem jeito. Então aumenta a exposição e a acessibilidade, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Não tenho dúvida disso. Eu acredito que quando a gente pensa em reabilitação domiciliar também, a gente tem que pensar no sentido da nossa segurança de atendimento também, né, professor? Porque algumas vezes a gente encontra pacientes com uma necessidade de monitorização um pouco maior, com uma necessidade de monitorização um pouco mais específica, que às vezes em domicílio talvez a gente não tenha. Isso pode até ser uma limitação, se a gente pensar assim, e talvez esse paciente fosse um pouco melhor assistido dentro de um serviço de reabilitação cardiovascular, no qual eu tivesse uma monitorização mais adequada, um instrumento mais adequado de trabalho, que a gente sabe das limitações de atendimento domiciliar também, né? Que às vezes é um pouco complicado pelas barreiras do próprio domicílio do paciente. Não tenho dúvida disso, não. Não tenho dúvida. É por isso que concordo, não é? E a gente precisa repensar essas coisas. O que eu vejo é que existe uma grande parcela de pacientes atendidos em casa que já não tem mais indicação deste atendimento aí. Mas o colega não abre mão, porque é fonte de dinheiro dele, entende? Mas, enfim. A gente precisa repensar essa história toda, eu acho, não é? E voltamos ao ponto inicial da nossa conversa lá, né, Poliana? Quer dizer, quando esse paciente tiver alta, quem é que vai dizer para ele, você precisa ir para um home care ou não? Você já pode ir para uma clínica especializada. Se a gente não fala isso para ele lá no hospital e torna esse caminho possível, a coisa vai se perder no ar. Não tenho a menor dúvida, a menor dúvida disso. A menor. Não tem a menor. A menor dúvida. Digo isso? Desculpe. Outro ponto que eu gostaria de conversar com o senhor é a respeito da questão da divisão dos serviços geograficamente, né? Tanto que a gente vê em relação aos serviços oferecidos, por exemplo, a minha formação é em Goiânia, no estado de Goiás, o que é um pouco menor em relação à disposição do serviço em relação a Brasília, mas a gente vê que Brasília também está aquém quando a gente pensa em relação à região sudeste, por exemplo. Como é que a gente poderia pensar em relação a vencer essa barreira, né? Será que realmente é uma questão política mesmo, como o senhor comentou? Será que é uma questão de conscientização? Não sei. Será que é uma questão de precificação, como já foi comentado também? Eu acho, olhando de novo, né, que a causa é multifatorial. Todos esses aspectos, sem sombra de dúvida, eles estão contemplados na determinação do desfecho, que seria a baixa disponibilidade, né, dos serviços. Né? A gente precisa repensar, e o que é importante aí é qual é o público que cada um de nós atende. Você me entende? Então, eu acho o Marcelo que está pensando em abrir um serviço, tem que pensar, Marcelo, aí, você pode pensar, qual é a população que você vai atender, não é? E baseado nisso, você vai pensar numa estratégia. E é baseado nisso, Poliana, que a gente precisa pensar as nossas também, não é? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Porque, agora, como tudo, não é, os serviços tendem a ir para os grandes centros, né? E pouco para fora do grande centro. Isso é um grande problema e penso que se dá por questões de qualidade de vida e retorno financeiro. Mas a gente precisa fazer chegar. Não sei se com telereabilitação, não sei se com implementação de políticas
a níveis estaduais e municipais que levem um programa de reabilitação de todos os serviços para esses lugares, não é? É preciso repensar, é preciso, eu penso agora aí, Poliana, é preciso a gente ter um contato mais próximo dos políticos, você me entende? Porque o vereador, o prefeito, o governador, esses caras têm interesse em dizer, fui eu que trouxe o programa de reabilitação assim, assim, assado, quer dizer. Então a gente precisa procurar esses caminhos também, para não ficar só no grande centro, não é? Só não ficar só no eixo em Brasília, por exemplo, o plano piloto e Taguatinga. Sem dúvida nenhuma. Agora, precificação, de novo, tem de todos os preços, tem para todo mundo, tem de todo jeito. E assim vai. É uma questão de pensar como é que vai fazer e o que é que está disposto a fazer. Não é? Penso sim. É muito possível. E tem muito espaço, o que é muito bacana. Uma questão importante que o senhor falou agora foi a questão da telereabilitação, né, professor, que a gente viu muito agora durante a pandemia e que a gente teve o relato de que funcionou e em alguns casos que não funcionou. O senhor teve experiência em relação à telereabilitação nesse período? Tive várias, não é? Tive várias. E os desafios não são pequenos não, viu, Poliana? Porque, veja, uma coisa é você avaliar o paciente pela primeira vez à distância. Não é uma tarefa muito simples, não. Uma outra coisa é você ter uma avaliação presencial com acompanhamento à distância. Aí a coisa muda muito, não é? Então, agora, eu acho que telereabilitação é uma realidade. Ela vai continuar acontecendo porque ela aconteceu na pandemia, ajudou a muita gente, mal ou bem, não é? Quantos colegas tiveram consulta com médicos, por exemplo, e deu certo, e com fisioterapeutas e assim por diante, não é? Eu acho que a gente vai caminhando agora para a telereabilitação, no desenvolvimento de tecnologias que nos permitam, não é, à distância, dar um bom atendimento, uma boa monitorização do paciente que não está do seu lado. Quando a gente pensa em ventilador mecânico, por exemplo, hoje a indústria já tem. Ventiladores que são controlados por computador, quer dizer, o camarada está na Holanda controlando um ventilador mecânico na Califórnia. Isso é completamente possível hoje, não é? Então, penso que a gente vai caminhando para isso também, que é uma forma, não é? Claro que a gente precisa discutir mais e afinar melhor como é que isso vai ser feito, mas é uma forma de alcançar as pessoas que estão distantes fisicamente, não é? Eu me lembro muito, no tempo em que eu estive no Canadá, eu estudei lá de 2010 a 2013, né, e eu morei na parte francesa do Canadá, bem ao nordeste canadense. Né? E ali, dali para cima, ao norte de onde eu estava, tinham muitas cidades com populações muito pequenininhas. E a discussão à época era como é que nós vamos alcançar essa turma? Porque trazer o camarada que está a 700 quilômetros daqui para cá, não dá, é um transtorno. E aí, então, eles já estavam discutindo e implementando muito, não é, a telemedicina, e aqui estou englobando telemedicina, entendam, teleatendimento de todas as áreas, ok? Telereabilitação, teleintermate, tele tudo. Porque eles compreendem que tem gente que mora longe pra caramba, que não quer sair do seu lugar, com toda a razão, mas que precisa ter atendimento especializado. Então a gente caminha para isso. Talvez essa também seja uma forma de alcançar pacientes que estão longe. Não é? O que aconteceu comigo, já que você me perguntou, não é? O que aconteceu foi assim, eu tive pacientes que vieram para a minha clínica pessoalmente, não é? Muitos deles não moram em Brasília, e eles ficaram um tempo lá sob reabilitação, e hoje, não é, eles estão em telereabilitação, quer dizer, eu tenho tecnologia para cuidar dessa turma à distância. E de tempos em tempos eu recebo as informações deles e converso com eles todos. E pronto, e funciona. Funciona. Não é com alguma dificuldade aqui, outra ali, mas funciona, sem sombra de dúvida. Né? Que é um outro caminho. Está na sua melhor forma? Não. Precisamos caminhar, precisamos desenvolver tecnologias para isso, para melhorar esse atendimento. Mas é um caminho, sim. Então, a minha experiência foi boa, em outros casos não foi muito boa, porque
o paciente à distância, eu não consegui atendê-lo pessoalmente, então aí fica muito limitado, não dá, né? Mas é um caminho. Eu acho que tem coisa para a gente se acertar no meio do caminho. Moral da história. Eu acho que não haverá um atendimento somente presencial, nem um atendimento somente à distância. Você me entende? A gente vai, no meio do caminho, misturar e ter todas as modalidades. Os serviços estão caminhando para isso daí, na minha opinião. Não é? O que aconteceu comigo também, eu posso falar mais um pouco, Poliana? Estou falando para caramba, né? Com certeza. O que aconteceu comigo foi que eu passei a atender muito doente de doença rara pulmonar, ok? E por conta disso, eu criei um expertise muito grande em atender essas pessoas. E hoje é uma realidade lá atender pacientes de fora de Brasília, porque criou um expertise muito grande e a informação chegou para todo lado. Você me entende? Então não há outro caminho, não houve outro caminho até agora a não ser a telereabilitação. Então como funciona? Essas pessoas, num determinado momento, vêm a Brasília, eu faço um intensivo com elas de avaliação e treinamento por uma semana, e depois essas pessoas voltam para suas casas, equipadas de tecnologia e equipamento para executarem o seu serviço, a sua reabilitação, e de tempo em tempo eu converso com essa turma e vou monitorando o que está acontecendo. É uma forma de alcançar a gente lá longe também. Enfim, então a gente está caminhando com tudo junto, né? Mas chegamos nesse tempo. Eu acredito que é mais uma ferramenta e eu realmente pude perceber, com todos os profissionais que eu conversei, que realmente foi uma opção, a opção mais viável para que esses pacientes não suspendessem por completo a reabilitação e tivesse todos os prejuízos em relação a isso, né? Os pacientes que já vinham em acompanhamento e suspendessem completamente, principalmente com o advento da pandemia, que foi realmente uma opção bem viável dos vários profissionais que eu conversei. Então, acho que é isso mesmo. Acho que nós, como uma equipe multi, né, não só os médicos, nem só os outros profissionais que estão se adaptando a essa realidade, a gente também precisa se adaptar a essa realidade. E a tecnologia vem como uma ferramenta a mais, né, um auxílio que a gente tem. E a possibilidade de monitorização à distância, isso é muito importante, né? Isso, querendo ou não, isso nos dá informações muito importantes de como esse paciente está. Olha, não é da sua época, viu, doutora Poliana? Porque você é muito nova. Mas é da minha, que um oxímetro de pulso custava uma fortuna. Mas uma fortuna. E você só conseguia comprar indo para fora do Brasil. Né? E eu me lembro que nesse tempo a gente ia aos congressos internacionais, as duras penas, juntava dinheiro o ano inteirinho para no próximo ano ir a um congresso internacional e conseguir comprar um oxímetro. Hoje, você vai à farmácia do lado, você compra um troço desse, custa R$100, 50 ou sei lá quanto custa. Então, quer dizer, a tecnologia vai avançando, vai ficando cada vez mais barata e mais acessível. É isso que eu quero dizer. Né? E aí as coisas vão se tornando realidade. É preciso também estar atento a este movimento. Eu acho que sim. Vai todo mundo se adaptar a isso aí. Tal como a gente se adaptou à reunião pelo Zoom, pelo webinar Jam, sei lá por onde. Né? Por mais que tenhamos hoje de volta os congressos e as reuniões presenciais, mas essa tecnologia ela continua. Ninguém se opõe mais a uma telereunião, concorda? Ninguém se opõe mais. Eu me lembro na Universidade de Brasília, quando alguém ia defender uma tese, não, tem que ser presencial. Hoje pode ser à distância, pode ser com um examinador presencialmente, o outro lá no Japão, não tem problema nenhum. Porque essas coisas foram acontecendo. E a pandemia acelerou isso tudo. Né? Telereabilitação vai no mesmo caminho. Com tecnologia cada vez mais acessível. Né? Todo mundo hoje tem um smartphone, tem um relógio que mede alguma coisa. Não tem jeito. Com certeza. Também eu acredito muito nisso. Professor, então, assim, para a gente resumir tudo que foi dito em relação ao tema proposto, em relação às principais barreiras e dificuldades, acho que realmente o que mais é impactante para esses pacientes é a evolução desse paciente dentro do programa de reabilitação, né? É a entrega de um resultado para esse paciente.
o fato da gente ter uma conversa com profissionais previamente, né, para que haja uma conscientização, um conhecimento maior desses profissionais e, principalmente, uma abordagem do paciente, né, desde o início, com relação a conhecimento desse paciente, com relação à informação desse paciente em relação à importância, e uma continuidade mesmo. Às vezes esse paciente, muitas vezes, ele não sabe o caminho a seguir. Ele acha que a finalização do tratamento dele é auto-hospitalar e pronto. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Tem razão, não é verdade. Pelo contrário, a alta foi o término de um ciclo, que se inicia outro. E a gente precisa conduzir esse próximo ciclo, senão a coisa vai se perder no ar. Sem dúvida nenhuma. Coberta de razão. Coberta de razão. Bom, se alguém tiver mais alguma questão, quiser escrever no chat para perguntar para o Dr. César, pode escrever. Estamos Que aí. a gente vai... A turma está tímida. Tá. O pessoal está tímido, acho que o pessoal está em clima de jogo aí. Tomara, né? Que é um clima feliz. A turma está tímida. Tá. Estão agradecendo o senhor pela presença. A Michelle está agradecendo. Ô, Michelle, eu que lhe agradeço. Gostaria de fazer o mesmo também. Eu que lhe agradeço a presença, a audiência, a paciência, não é? A sua participação fundamental. Muito grato, muito grato. Imagina, eu quem agradeço. E mais uma vez, obrigada, professor, pela disponibilidade, pela paciência. A Késia escreveu aqui, ela gostaria de falar sobre o custo de um programa de reabilitação, que é o que o senhor já tinha comentado, né, da outra vez. Não sei se ela está se referindo ao custo para o paciente ou ao custo para o profissional para montar um serviço de programa de também reabilitação. não sei. Entendi muito bem. Késia, você poderia especificar melhor a sua pergunta? Quanto custa para montar ou quanto custa para um paciente pagar? É isso? Me diga lá. Mas enquanto ela escreve, a doutora Poliana, eu quem agradeço o convite, viu? Estou à disposição. Toda vez que eu puder contribuir, pode contar comigo. Farei com o maior prazer, o maior agrado. Muito bom bater papo. A Késia escreveu que é o custo para montar. Qual que seria um modo, um custo para montar um serviço de reabilitação cardiovascular? Ô, Késia, você não tinha uma pergunta mais fácil para me fazer, não, hein? Assim, a pergunta a resposta que eu vou lhe dar é bem ruinzinha, né? Porque eu não tenho uma resposta assim muito certa para lhe dizer. Mas o que eu consigo lhe dizer é, vai custar, Késia, quanto mais recursos e sofisticação você tiver no seu programa, vai custar cada vez mais caro. Não é? Agora, não significa dizer que o resultado entregue para o paciente está diretamente associado ao nível de sofisticação que você tem no seu serviço. Isso não é verdade, tá bem? Não é verdade. O que eu quero dizer é que você consegue gastar menos dinheiro e mesmo assim entregar um excelente resultado. É possível? É possível. Você não precisa ter uma mega estrutura, não é, para entregar um bom resultado para um paciente que está num programa de reabilitação, tá bem? Eu tenho recursos no meu serviço hoje que eu só consegui adquirir depois de muito tempo, não é? Mas mesmo antes de ter esses recursos, quer dizer, o programa funcionava bem, os pacientes melhoravam, você me entende? Então, assim, você não precisa necessariamente ter tudo de saída, não é? Mas você precisa ter um indispensável. O que é o indispensável? Você precisa ter, para um programa de reabilitação cardiovascular, você precisa ter estrutura para fazer um teste funcional de capacidade física. Aí existem N testes. Então, você precisa ter estrutura para fazer um ou mais testes desses. Você precisa ter equipamentos para exercícios resistidos e você precisa ter
equipamentos para exercícios aeróbicos. Tendo isso, você vai conseguir entregar um bom resultado para o seu doente. Você pode ter halteres, um conjunto que custa R$5.000, você pode ter um conjunto de halteres que custa 800. O conjunto é o mesmo, quer dizer, um é mais bonitinho que o outro, mas no final das contas, né? Então, é isso. Isso é fundamental. Então, estrutura para fazer teste funcional, exercício resistido e exercício aeróbico. E monitorização. Feito isso, seu programa está feito. Você pode ter café expresso, mas pode ter café coado. Pode não ter café. Pode ter pão de queijo, pode ter peta. Que não é o mais fundamental, não entenda. Não é? Então, assim, de novo, o nível de sofisticação, né, o resultado, aliás, não está intimamente ligado à sofisticação. Tá bem? E posso te falar sem medo de errar, sem medo de errar. A peça mais cara dessa engrenagem toda é o profissional. Sem medo de errar. Vale o quanto pesa. Quanto mais e melhor você resolver o problema do doente que te procura, mais bem remunerado você será para isso. Simples assim. Então, invista em você sem parar o tempo todo. Quanto mais bala na agulha você tiver, quanto mais bem formado você estiver, com todas as formações possíveis e imagináveis, não é? Melhor. Porque o que o doente quer é que você resolva o problema dele. Agora, de novo, o mais caro é o profissional. Não é? Não pense que me formei e agora eu estou bala. Não está, não. Tem que continuar fazendo educação continuada o tempo todo. Tá bem? Porque quanto mais você resolver o problema, melhor. E a peça mais cara do programa é você mesmo. Filosoficamente é assim. Com certeza. Concordo plenamente. A formação é o mais importante. Formação Acho que tudo pode começar até mais simples, né? Mas com o desenvolvimento você acaba identificando o seu perfil de paciente, as suas necessidades. Acho que inicialmente a gente tendo um ambiente simples, mas seguro, principalmente, acho que é o principal mesmo. Concordo plenamente com o senhor. Olha, não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Né? Não tenho dúvida. E vou mais longe, Os pacientes querem ter o seu problema resolvido. Eles estão muito mais preocupados com isso do que se a lâmpada de LED do seu consultório tem 3 cores. Isso é secundário. Tá bem? Claro que você não vai ter um ambiente avacalhado, mas eu estou querendo dizer que não é a sofisticação do ambiente que resolve. Se fosse assim, todo consultório bonito que eu entrasse, meu problema estava resolvido. O que não é bem verdade. Tá? Então, local seguro, capaz de você fazer teste funcional, exercício aeróbico e resistido. Se é com halter, se é com liga, se é com estação, não sei lá. Pensa nisso. Professor, a Michele pediu recomendações a respeito de cursos de gestão, formação em gestão. O senhor teria alguma recomendação? Deixa eu só pegar o meu carregador aqui, porque senão vai cair a minha energia do meu computador. Tenho sim, Kézia. Procure o sistema S de saída, SESC, SESI e SENAI. Essa turma tem cursos de gestão excelentes e geralmente gratuitos também. Se você chegar lá dizendo assim, olha, eu quero montar um serviço de reabilitação assim, 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 tem um tantão de consultor para te ajudar. Tá? Eu fiz. E assim, mudou o meu pensamento da água para o uísque 12 anos. Então, eu recomendo que procure de saída o Sistema S. Tá? SESC, SESI e SENAI. Essa turma sempre tem boa formação. E outra, eles têm contatos com outras empresas, consultores, que você vai precisar dessa ajuda, né? Então, é um bom hub, é um bom caminho. E depois tem outros aí, vários outros. Mas esses aí, eles prestam um serviço assim, de excelente qualidade a um preço muito baixo, se não gratuito. Tá? Então, a minha recomendação vai por aí. Alguém perguntou? Resolvi? Legal, Kézia? Aí a resposta não. Tá, tudo bem?
Sebrae, é isso aí. De Sim. novo, o Sebrae também é excelente. Vai, cara, porque essa turma tem muito conhecimento, essa turma sabe muito. Essa turma vai te ajudar. Vai te ajudar. Professor, tem mais um questionamento aqui do Gabriel. O que diz o Gabriel? Ele perguntou quais seriam os critérios para indicar um paciente para reabilitação domiciliar ou se ele seria melhor visto em um serviço especializado. Boa pergunta, Gabriel. Em outras palavras, aquele indivíduo que necessariamente precisa ficar em casa ou aquele que não consegue ir para um serviço especializado porque não tem condição ainda, tratamento domiciliar. Conseguir ir para o especializado, especializado. E aí, a impossibilidade de ir para um especializado, que é amplo, tá bem? É amplo. Mas, teoricamente, assim, consegue sair de casa? Se a resposta for não, domiciliar. Se sim, vá para o especializado. A grosso modo, para ser rápido, senão a gente vai discutir aqui a noite inteira e não vai sair desse tópico. Mais uma pergunta da Kézia, professor. Mais uma pergunta da Kézia. Ela está perguntando sobre a necessidade de monitorização do paciente no serviço de reabilitação cardiovascular, na necessidade da presença de um carrinho de parada ou de mecanismos de suporte avançado. Muito boa pergunta. Kézia, se esse doente corre risco de fazer uma parada no seu serviço, você precisa estar preparada para lidar com a parada. E aí, me entenda bem, e você precisa, se tiver um carrinho, você precisa ter treinamento para fazer isso. Tá bem? Você precisa procurar um curso e formação para fazer isso. É importante? Sem dúvida nenhuma. Quanto mais seguro for o teu ambiente, melhor. Não é? Há risco do paciente parar? Sem dúvida, há. Então, você precisa estar preparado para isso. Tá bem? O meu serviço está do lado de um pronto-socorro, o que, para mim, é razoavelmente confortável. Porque eu estou a poucos metros de um serviço ultra especializado. Tá bem? Então, assim, se você acha que tem risco, tenha. E vá fazer treinamento. De novo, quanto mais você tem para resolver o problema, mais bem cotado na praça você estará. Tá certo? Acho que sim. Tem que estar preparado. Eu te falo, meu programa de reabilitação, o privado, ele tem 8 anos de vida. Nesse tempo todo, 2 pararam. Você vai falar, pô, mas 2 em 8 anos não é nada. Estatisticamente não é nada. Mas para o filho, o pai, vale pra caramba. Com certeza, concordo também. E a gente sabe que a estratificação de risco do nosso paciente ela é muito variável, né? Você tem pacientes que são extremamente estáveis, mas você, querendo ou não, você vai atender pacientes que têm instabilidade em algumas vezes durante o treinamento físico. Então, com certeza, um ambiente seguro ele é fundamental. Extremamente necessário, fundamental. Mas é também fundamental que o profissional saiba manusear o instrumento também, porque senão não adianta nada. Concordo plenamente. Se me der um jato na mão, vai dar nada. Eu não sei pilotar avião. Pode ser o melhor avião, não vai funcionar, entendeu? Então tem que ter treinamento. E o que eu vou falar agora parece muito estranho, né? Mas não é não. É o seguinte, você precisa saber o que você está fazendo. Não dá para ser aventureiro. Não dá. Então, se você sabe o que faz, você sabe que o doente tem algum risco. E você precisa lidar com esse risco. É isso. Bom, de forma se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Ver se alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta no chat. Estou aqui, gente, para olhar a pergunta de vocês. Mas estão agradecendo. A Kézia agradeceu, muito obrigada. Obrigado. Michele também agradeceu, muito obrigada. Obrigado, Michele. E eu vou agradecer novamente de novo, muito obrigada pela disponibilidade do tempo, pela paciência. Marcelo também está agradecendo. Obrigado, Marcelo. E espero contar com o senhor várias vezes, se possível. E é um prazer ter o senhor como
colega de profissão e colega de trabalho aqui na mesma cidade. Eu acho que todo mundo que a gente conversa e fala do nome do senhor é referência, tanto em relação ao ensino, quanto em relação ao atendimento. Como o senhor já disse, o senhor está nesses dois lados há muitos anos, né? Tanto no lado da docência, quanto no atendimento ao paciente mesmo. Então, muito obrigada pela atenção, pelas respostas. E obrigada a todo mundo que está participando também, que fez as colocações e que participou do webinar. Olha, eu aqui preciso lhe agradecer de novo formalmente, doutora Poliana. Muito obrigado pelo convite, pela assistência, pela sua paciência. Pode me chamar mais vezes, bater papo está entre as minhas tarefas preferidas. Gosto muito de bater papo, muito, muito, muito. Gosto muito de conversar, trocar ideia com as pessoas. Acho assim, um negócio fora de série. É que eu digo, né, posso fazer um parêntese rapidinho? Os pacientes lá da clínica dizem assim, putz, cara, mas você está aqui todo dia. Eu falei, rapaz, veja, eu sou um sujeito muito privilegiado. Por N motivos eu sou privilegiado. Mas aqui da clínica, especificamente, eu digo assim para eles, a cada hora trocam as pessoas que aqui vêm. Então, a cada hora troca a conversa. Eu tenho chance de conversar com pessoas diferentes, culturas, experiências diferentes e tal. E lá no meu serviço, os pacientes, eles escolhem a música que vai tocar. Então, a cada hora troca o repertório musical. Então, eu também tenho acesso ao gosto musical e a músicas que eu nunca imaginei que eu ia ouvir e conhecer um cantão de cantor, compositor, grupo, assim. Então, veja, é um privilégio enorme estar do lado das pessoas, conversar e saber das suas experiências, né? Então, os convites estão aceitos, é só uma questão de data e horário, né? Então, muito obrigado pelo convite, pela paciência, né, por tudo. Muito obrigado mesmo. Eu quero agradecer também aos colegas que estão aqui a essa hora também, pela paciência, pela audiência, pelas perguntas maravilhosas, pela conversa. Muito obrigado, é uma satisfação muito grande, né? Obrigado pelas palavras, viu, doutora Poliana? Estou à disposição. Se precisar de mim, eu puder, pode contar comigo. É uma honra bastante grande. Igualmente, professor. Né? Igualmente. Somos colegas. No mais, uma boa noite para todo mundo, né? Um bom descanso. Porque amanhã... O Marcelo comentou, professor, que gostaria de visitar seu serviço um dia. Ficou com vontade. Se você estiver em Brasília, vai lá, cara. Se você tem o meu Instagram, me manda um direct. Eu posso escrever meu Instagram aqui em algum lugar? Né? Eu acho que o senhor não tem acesso, mas eu vou escrever aqui no chat. E aí, Marcelo, se quiser ir lá, vai lá, cara. Me manda uma mensagem, a gente faz um bem bolado, a gente marca um dia, um horário, você vai lá e conhece. Sem problemas. Se puder digitar para mim, eu lhe agradeço muito. Tá? É só uma questão de dia e horário, a gente faz acontecer. Beleza. Vou escrever o site do senhor aqui também. Boa, é bem gentil. Obrigado. Que aí o pessoal já tem acesso a todos os seus serviços de onde o senhor trabalha. Pronto, eu estou por aí. É só vai me encontrar enfim, tá? Obrigado, gente. Uma boa noite. Obrigada. Boa noite, pessoal. Descansa.